Vamos ficar todos de pé, acordados. Vamos iniciar esse santo culto, onde nele celebraremos a Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico 3, 9, meia dúzia. 396.
Senhor, reunidos aqui, a fim de tua morte lembrar, canta, povo. O cálice vamos beber, Glória a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Glória a Jesus. Vamos cantar o cântico 315, 315. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ao Gólgota vai minha alma, por fé contemplar o Senhor. Na cruz a Deus Pai reclama, sofrendo por mim.
Louvado seja Deus. Vamos cantar, irmãos, para a oração, o hino 168. Os irmãos, as irmãs que já estão usando o celular para cantar os hinos, na barra de pesquisa em cima aí, é só você digitar o número do hino que ele já abre o hino certinho, tá bom? Não precisa ficar procurando até lá no fim, não. Só digitar aí 168. 168. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos agora, irmãos, irmandade, vamos buscar a presença de Deus em santa oração. Nessa manhã de domingo, vamos apresentar a Deus os pedidos de oração por enfermidades, por tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados que estão pedindo as nossas orações. Também vamos orar, tem um nome aqui, Camila Donato, não sei se é enfermidade, não sei do que se refere, mas o nosso irmão Cleiton marcou ali na portaria. Vamos apresentar também a vida da Camila nas mãos de Deus, pedindo ao Senhor que estenda sua mão de misericórdia e faça obra não só na vida dela, mas de todos nós que estamos esperando do Senhor alguma coisa. É um domingo especial para todos nós, especial para as mamães também, né, que estão aqui e as que não puderam estar, mas também para nós, porque é dia da Santa Ceia do Senhor, dia de nós colocarmos o nosso coração em ordem, a nossa mente em paz, pedindo a Deus que visite a nossa alma, Senhor, que limpe os nossos corações das coisas ruins que podem estar sondando a nossa mente, a nossa consciência, que nessa manhã o Espírito de Deus encha a igreja do Senhor da sua glória, irmão, da presença de Deus. Nós precisamos da presença do nosso Deus dentro dos nossos corações. Então nós devemos clamar por isso, pedindo ao Senhor que visite o nosso ser e que nos ajude a, em todas as coisas, dar um bom testemunho das coisas de Deus na terra. Nós vamos orar
Eu não estou achando. Ô, irmão Matias, vem fazer oração para nós, por favor. Vem, eu não estava te vendo, você está escondidinho aí atrás do irmão. Vem fazer oração para nós aqui, por favor. Eu vi ele chegar, mas depois não vi onde ele ficou enmucosadinho lá no cantinho, né? Esse é o famoso nosso irmão. Glória a Deus. Nosso irmão Matias vai apresentar todas as necessidades e vai pedir também que o Senhor nos mande do céu a sua santa palavra. Ajoelhados, oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Pode chegar pertinho. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, nossos joelhos se dobram na tua presença. Agradecemos a ti por essa oportunidade, Senhor, por esta casa estar aberta para que louvarmos o teu santo e bendito nome. Deus de amor e bondade, somos agradecidos a ti nesta manhã, Senhor, por essa oportunidade, pelos músicos que aqui estão, nossos irmãos anciãos, cooperadores, irmão organista, todos que compõem Pai Santo Ministério, também as visitas, todas as visitas que estão junto de nós também. Deus de amor e bondade, nós somos agradecidos a ti, Senhor, pelo pão de cada dia, a roupa, o calçado, a condução, tudo que tem preparado para cada um de nós. E nós começamos essa oração também, Senhor, pedindo a ti, e perdoa nossas faltas, por pensamento, por palavra, que nós erramos muitas vezes na tua presença. Verdade, Deus. Pedimos a ti, tira toda a mágoa do nosso coração, para alcançar o teu perdão e a tua misericórdia, a tua compaixão, Senhor. Deus de amor e bondade, nós te pedimos nesta hora, Senhor, pela mocidade, pelas crianças, Senhor, ajuda eles a crescerem na obediência da tua palavra. Pelos velhinhos também, ajuda eles a dar um exemplo de vida para os mais novos. Pedimos a ti também, Senhor amado, por todos os que se encontram morando debaixo das pontes sem teto, Senhor, prepara, Pai Celeste, o pão de cada dia para cada um. Também, Senhor, o preso, o drogado que querem voltar numa vida normal, dai forças para cada um. Pai Celeste e Santo, nós entregamos todos os pedidos de oração que foram feitos nesta manhã. São muito pedidos, Senhor. Nós não podemos mencionar cada um, Senhor, mas receba cada um lá no teu trono de misericórdia, Senhor, e ouve todos esses pedidos também, Senhor. Usa de misericórdia, Senhor. Nós somos necessitados de ti. E quem pediu é porque confia em ti, Senhor, na tua misericórdia. Pedimos a ti também, Senhor, por todos os Pais Celestes e Santos que o Senhor usa no ministério, todos eles, Senhor. Sim, ó Deus. Pedimos por todas as autoridades desse país, Senhor. Pai Celeste e Santo, ajuda-os a governar com sabedoria. Como José governou o Egito, Senhor, e não deixou o povo passar fome, Senhor. Aleluia. Dai sabedoria para os administradores. Entregamos em tua mão também, Senhor, todos que estão internados, Senhor, nos hospitais, por causa dessa Covid-19, Senhor. Outros estão na maca esperando, Senhor, uma oportunidade na UTI. Ajuda cada um, Senhor, saber que tem uma igreja orando por eles aqui, e muitas igrejas, Senhor, muitas orações estão subindo no teu trono de misericórdia. Ajuda a todos que estão trabalhando, Senhor, na saúde, também no serviço funerário. Ajuda os parentes de cada um que não venha a ser cometido por essa enfermidade. Pai Celeste Santo, esse cálice que a população está passando, Senhor, é muito pesado, mas dai a força de cada um de nós, passar ele de cabeça em pé, Senhor amado, confiando na tua santa e bendita palavra e sabendo que o Senhor nos dará a vitória também. Pai Celeste Santo, nós te apresentamos o serviço de Santa Ceia, que vai ser feito nesta manhã também. Ajuda cada um de nós que aqui estamos, ajuda cada um que vai participar, ser digno de participar do pão, Pai Santo, e também do cálice, para ter mais vida na tua presença, Senhor. Deus de amor e bondade, pedimos a ti a tua santa e bendita palavra, os teus conselhos. Instrui cada um de nós como devemos andar na face dessa terra.
Deus de amor e bondade, essas súplicas nós te pedimos, nós te entregamos, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, aquele que vive e reina contigo para sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus seja louvado, amados. Amém. Deus abençoe. Me passou de apresentar a Irmandade, mas quero fazer menção agora, que também nas suas orações individuais e nas demais orações que Deus der, apresentemos nas mãos de Deus um tio nosso, tio da minha esposa e, por consequência, meu tio também, o Wilson, encarregado de orquestra lá em Caraguá. Está muito, muito mal na UTI com Covid, entubado. Os médicos não deram muita esperança, ele é encarregado de orquestra lá. Mas que o Senhor possa estender a sua mão santa, o Senhor é poderoso para fazer uma obra. E nós vamos glorificar a Deus. Toda a família é bastante apreensiva, é uma situação muito difícil. Mas nós cremos no poder da oração, como Deus deu ao seu servo. Quero fazer... Toda honra deve ser dada sempre ao nosso Deus. A nossa igreja é uma igreja, a CCA como um todo. Dificilmente a gente vê um irmão que nem o Matias assim, de cabelinho branquinho, ou é careca, que nem nós, né, irmão? Eu tenho cabelo pretinho. Subir aqui para fazer uma oração, falar alguma coisa. E toda vez que os irmãos tiverem essa oportunidade, um irmão, uma irmã, prestem bem atenção, irmãos. Prestem bem atenção. Esses irmãos, essas irmãs, têm muita coisa boa para ensinar para nós. Vocês viram que oração completa? Não faltou nada. Não é? Tudo que nós precisávamos, Deus deu nessa oração. Mas a gente se preocupa com muita coisa e o nosso Deus é um Deus que habita na simplicidade, na singeleza de coração. E Ele atende a voz da nossa oração. Pode ter certeza, você vai sair daqui diferente da maneira que você entrou. Deus quer visitar a tua alma e quer te mostrar que o segredo de Deus está nas coisas simples dessa vida. Os apóstolos, os discípulos reunidos, esperavam a vinda do Espírito Santo. Eles não perceberam que o Espírito Santo chegou na brisa. Eles tomaram ciência quando viram as línguas de fogo, mas ele já tinha chegado na brisa. Eles já podiam ter aproveitado muito mais, desde o comecinho daquela visitação. Que o nosso coração esteja bem atento, para quando o Senhor passar pertinho de nós, vamos dizer, Senhor, já te senti, já vi que tu estás aqui. Não é? E aí a gente não se decepciona, porque fala, Deus não está comigo. E o Senhor, mas eu estou aqui tanto tempo, você ainda não me viu? Então, que em nome de Jesus o nosso coração esteja bem atento. O Senhor quer falar com a sua igreja, irmão. Deus quer visitar a nossa alma. Vamos cantar o hino 59. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Desejo ser, ó meu Senhor, fiel a ti até o
Glória a Deus. Louvado seja Deus. Brunão, tem culto às 14 hoje? Irmão Ricardo quer ter, né? Irmãos, daqui a pouquinho, às 14 horas, nós teremos culto online para toda a Irmandade, transmitido aqui do Alphaville. Deus preparará do nosso irmão Ricardo, de São Lourenço da Serra, que vai atender para nós. Esse culto das 14 é só online, só transmissão. Às 18h30 nós teremos culto novamente de Santa Ceia, para toda a Irmandade. E na terça-feira, às 14 horas, também culto de Santa Ceia. Eu ainda não tinha tido essa informação, o Moene me falou agora no começo do culto, que a partir de quarta-feira, então, retomamos os cultos às 20. Às 21. Então, a partir de quarta, vai ser sempre um culto reduzido, não tem um jeito, porque a toque de restrição avançou das 20 para as 21 horas. Então, a gente sabe que ainda assim a Irmandade tem se esforçado bastante, mesmo os cultos às 6h30, tem vindo um bom número de irmãos. Mas quarta-feira, 6h30 da tarde, irmão, é uma luta, né? Está todo mundo trabalhando. Às 8 da noite a turma já chega atrasada, imagina 6h30. É trabalho, o Alphaville aqui às vezes dá um nó no trânsito. Então, queridos, quarta-feira agora, retomamos ao horário normal. Às 20 horas o Santo Culto, mas ele vai começar às 20 horas em ponto. Bem certinho, para não atrasar, tem que ser um culto bem rapidinho mesmo, talvez tenha que suprimir um hino ou outro, vamos ver como vai ser, mas para não deixar de levar a palavra até a Irmandade, a gente sabe o quanto é importante também estar no culto, importante para nós, faz bem. Às segundas-feiras, as reuniões de oração manterão às 19 ou vai para as 20? Às 19. Às 19 horas, reunião de oração amanhã, então, aqui nessa congregação. E o culto das irmãs, sábado, às 10 horas da manhã. Tá bom? Todos os sábados, às 10 da manhã, todos estão convidados para estarem juntos de nós. Nós fizemos um apelo ontem à Irmandade, fazendo notório, a irmã Júlia me comunicou, que nós temos os demais produtos da cesta básica, mas que falta o arroz. Isso é um reflexo da crise que a gente vem passando, que o arroz tem sido mais caro mesmo, né? E havia faltado. Parece-me que já chegou alguma coisa, né? Deus já preparou, graças a Deus. A Irmandade do Culto da Noite certamente vai trazer mais também. Outros fizeram depósito na conta, pedindo para que comprasse. O que a verdade é que o povo de Deus nunca fica desassistido, porque nós somos uma família que prospera, que coopera juntos, e o Senhor coopera por todos nós e para todos nós. Na união é que a Igreja de Deus cresce, mas foi instantâneo. Ao mandar a mensagem, não deu 1 minuto, eu já falei para a Júlia, pode ficar sossegada que a turma já pôs o ombro embaixo dessa cruz aí. Glória a Deus, louvado seja Deus. Os irmãos e as irmãs, até por essa questão da pandemia, as coisas vão evoluindo. Vai chegar um momento que os inários físicos vão acabar, que é manuseado por várias pessoas, então a gente também já vem se preparando para isso. Se baixar o aplicativo CCA Cristã Apostólica na Google Play, na Apple Store, vocês já podem acompanhar o inário virtual lá para cantar os hinos. Já vi alguns irmãos que estão usando hoje aqui, isso é muito bom. Podem fazer o uso quanto quiser. E a lojinha dos produtos de fundo bíblico da igreja, que é loja.ccacristã.org.br. Pode acessar do site, do celular, pode mandar entregar em casa ou pode optar por retirar aqui na igreja, que Deus preparar de comprar, de adquirir. Eu vi que irmãos e irmãs aí já compraram Bíblia, alguma coisa, e a gente vai, na medida que Deus vai preparando, vai repondo o estoque aí, tá bom? Mas compra a Bíblia e lê, hein, Ricardão? O vácuo não lê Bíblia, hein? Não é para andar debaixo do braço, não. Vamos ler, tá bom? Façam bom uso. De pouquinho a gente vai pondo as coisas no lugar e o nome de Deus vai sendo glorificado. Uma coisa, mãe. De idade está tudo certo, Júlia? Era só roupa, tem bastante. Blusa de frio? E coberta. Tá. A irmã Júlia, os irmãos estão pedindo para avisar que precisamos de roupas de inverno para doação. Roupa de frio, tá bom? E cobertor também. Roupa de criança? Roupa infantil. Mas a roupa que vocês devem doar, Irmandade, é uma roupa que você usaria. Que nem eu tirar esse paletó aqui, que eu estou usando hoje, e doar. Se não presta para você, vai prestar para os outros, por quê? Não tem motivo. Vou estar rasgado, mesmo tá velho, eu vou doar. Você joga fora, faz pano de chão, faz caminha para o cachorro, que fica quentinho. Mas não para um ser humano. Tem que ser uma roupa boa.
uma coisa que você use. Esse é o princípio de caridade, porque senão torna-se uma humilhação. Você imagina, já veio gente aqui que doou um pé de sapato. Mas pode acontecer, pode ter uma mão que não tem uma perna, né? Mas um pé de sapato sem sola é mais difícil. Como é que a pessoa vem só os dedos sem a sola do pé? Roupa com muito furo. Gente, tenha dó. Pelo amor de Deus. Roupa embolorada, aquelas roupas que a traça já comeu metade dela, falou que a traça não comeu, eu vou doar para a obra. Deixa ela comer o resto, tadinho. Já começou, deixa que ele termine. Por favor. A gente vem falar, não acontece muito, uns 90% das vezes só, né? Graças a Deus. 99%. Então tem 1% ainda que está acertando. Mas é verdade, às vezes a gente não faz por mal, é que a gente põe e dá. Aqui a máquina de lavar foi para Itapevi. E os irmãos fazem um trabalho lá também, se precisar de lavar, de empacotar. Até aí a gente entende. Mas tem que ser no mínimo usável, né? No mínimo uma coisa que a pessoa possa usar. O irmão Rafa está falando o seguinte, se puder vir lavado, passado, e você mesmo já entregar, fica melhor ainda. Esse é o diácono. Se puder lavar, passar e entregar, a gente fica agradecido. Não, está brincando, mas esse retrabalho acaba demorando a fazer a roupinha chegar onde precisa. Então, Deus prepara lá, passa na água, lá passa no tanquinho, um comfort lá, qualquer coisa, um cheirinho, e quem receber vai ficar tão feliz. Vocês não têm noção como as pessoas ficam felizes e agradecidas, mas aquele ditado que fala que dar é mais fácil do que receber é uma grande verdade. Receber é muito difícil. Nem todas as pessoas estão preparadas para receber. E se além de receber, que já é ruim, você está numa situação de fragilidade, você ainda pega uma coisa e fala, nossa, estão tirando sarro da minha cara. Então nós temos que ter prudência até para fazer o bem. Eclesiastes está escrito, façamos o que é bom no tempo oportuno. Até o bem tem uma hora certa para fazer. Não dá para fazer a torta direito. Então, que Deus derrame sobre essa igreja essa luz, esse cuidado, e eu tenho certeza que o nome de Deus vai ser glorificado. Nós não estamos reclamando, pelo amor de Deus. Estamos instruindo a igreja. O nosso papel é instruir a nossa irmandade para que tudo vá bem. Certo? Tudo certinho? Vamos cantar o hino 69, para a gente aguardar a palavra de Deus. 629. Glória a Jesus. Estás na cidade divina, celestial.
Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra, irmãos. Deus seja sempre louvado. Amém. Matias, Marquinhos, dá as irmãos músicos. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Manda a tua palavra, Deus. Santo, poderoso. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Glória, glória, glória. Vamos ler, irmãos, a palavra no livro do Apocalipse, no capítulo 21. Vamos nos pôr todos em pé, por favor, para acompanharmos a leitura da palavra de Deus. Depois poderão se sentar. Livro do Apocalipse, no capítulo 21. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Não há, irmãos, como falar de salvação sem falar de condenação. Não tem como se haver uma comparação, um discernimento da salvação, se não lembrar da perdição. Nós deveríamos, ainda
cortando o cabelo lá no Mont Rafa, ele ainda falou isso essa semana. Nós não deveríamos servir a Deus por medo de ir para o inferno. Nós deveríamos servir a Deus por desejo de entrar no céu. Mas se nós não nos lembrarmos disso, ainda que seja de uma forma condicionada, ou seja, condicionado ao medo da perdição, se ainda assim nós conseguirmos ser fiéis a Deus, que não é o ideal de fé, o ideal de fé é por concepção, por crença de verdade. Eu adoro a Deus, não por medo de nada necessariamente, eu adoro a Deus porque isso está dentro de mim, eu não vivo sem o Senhor. Eu sinto necessidade de Deus, como o salmista escreveu, como o cervo brama pela corrente das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Davi era um apaixonado por Deus, um apaixonado por Deus, ele vivia Deus. Ele era o rei da maior potência daquele tempo, mas a sua maior riqueza era estar na presença do Senhor, que vai lá e escreve num salmo, um rei, coroado de toda a glória, Salmo 122, salvo engano. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele era rei, irmão. Ele entrava na casa do Senhor quando queria, e os outros entravam só quando ele quisesse também, porque ele era, enfim, era um rei, era quem mandava em tudo. Mas a sua riqueza não estava nos seus tesouros, a sua riqueza não estava no seu governo, a sua riqueza não estava no seu poder de mando, a sua riqueza estava no Senhor Jesus, estava no nosso Deus, que para ele ainda não era conhecido como Jesus, porque o Senhor veio depois, mas o Senhor já estava no Pai, o Pai já estava com ele, e os dois um só, bendito seja Deus. Então ele conhecia um Deus maravilhoso, e nós conhecemos um Deus através de Jesus mais próximo, não um Deus só de oração, um Deus que se materializou, que esteve aqui, que foi visto, que foi tocado, que ouviram a sua voz presencialmente, e deixou o testemunho dos demais para todos nós. Não foi o que o Senhor, no sonho, naquela revelação, naquela parábola do rico e de Lázaro? Se não ouviram os profetas, estão lá embaixo os profetas, aqueles que me servem, que deem ouvidos a ele. É natural que a humanidade dê ouvido a testemunhos da geração anterior. Meu pai falou que era assim, meu pai já dizia, quem nunca falou isso? Minha mãe já dizia que é desse jeito mesmo. E você cria aquilo como referência para a sua vida. Irmão, irmã, hoje o teu pai que está no céu, vem através da tua mãe que é a palavra, te dizer, eu tenho uma morada excelente para você. Glória ao nome do Senhor. Muito mais bonita que a sua casa, muito melhor do que o seu carro, muito melhor do que qualquer outra coisa que você possa ter. O Senhor te diz, eu tenho para te dar um corpo incorruptível, não vai ter morte, não vai ter Covid, não vai ter político corrupto, não vai ter concorrência, não vai ter falta de dinheiro, vai ser tão maravilhoso que nem noite vai ter onde você vai morar. Glória a Deus. Vai ser o dia da eternidade que nunca se acabará. Bendito seja o nome do Senhor. Mas essa manhã, queridos irmãos, Deus está mandando essa palavra para dizer, eu quero te fazer hoje sentir um pouquinho daquilo que eu tenho para te dar. Essa Santa Ceia é para encher teu coração da presença de Deus, para que você prove das delícias do reino de Deus. Quando a palavra fala delícia, irmão, é um sentimento de bem-estar, é um sentimento de segurança, é um sentimento de alegria. Que maravilha, que delícia, que coisa boa estar na presença de Deus. Irmã, servo de Deus, sinta-se abraçado essa manhã no nome do Senhor Jesus. Sinta-se abraçado pelo grande amor de Deus. E o Senhor está dia e noite lutando pelo teu bem-estar, irmão, desviando os dados inflamados de Satanás contra a tua vida, tentando destruir a tua alma, tentando destruir a tua carne, mas tu és uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, as folhas não caem, dá o fruto na estação certa, e tudo que você fizer prosperará. Recebe o dom de Deus aí, irmão, em nome de Jesus. Recebe a glória de Deus aí, em nome de Jesus Cristo.
O Senhor te diz: estou contente com quem você tem sido. Achei teu coração preparado na minha presença. Eu vou visitar a tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Vê que Deus educado, irmão. Que Deus maravilhoso. Ele que diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Gentilmente ele bate na porta do teu coração. Queria tanto entrar aí hoje. E você diz: Senhor, entra. E daí a mulher: entra, Senhor. Faz morada na minha vida. Faz morada no meu coração. Fica comigo. E o Senhor te diz: eu vou entrar no teu coração agora pela minha palavra. E todas as trevas que houverem aí, todo medo, todo anseio, toda inquietação vai sair agora no nome do Senhor Jesus. Essa Santa Ceia é um remédio. Todos nós estamos esperando essa vacina, os que ainda não tomaram, para a cura da nossa carne. Mas o Senhor te diz: eu tenho uma vacina para a tua alma hoje. Uma vacina que vai tirar toda a doença da tua alma. Canta, Jesus. Que vai tirar a frieza do teu coração. Que vai tirar o teu desânimo, que vai colocar em você um espírito renovado, de dizer: Senhor, eu estou me sentindo um menino na tua presença, Senhor. Parece que eu acabei de me batizar. Sabe aquela alegria de crente novo, né, Rafa? Que a gente quer congregar toda hora, quer estar orando toda hora. Bendito seja o nome santo do Senhor. O Senhor te diz: eu vou curar a tua alma essa manhã pela minha palavra. Receba a cura em nome de Jesus Cristo. Um novo céu, uma nova terra. E aqui ainda o Senhor te diz: eis que eu faço novas todas as coisas na tua vida. Um espírito renovado, um espírito novo cai sobre a igreja agora, irmão. Não desista das tuas lutas, não desista dos teus objetivos. Jesus Cristo te dá ânimo, te dá saúde pela palavra. O Senhor te anima agora por esta santa palavra. E te diz: eis que eu sou contigo. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Abre a tua boca, dá glória a Deus. O Senhor está te animando pela palavra. Kalima Samandalaza, Uria, Senhor, aleluia. Um rio de água cristalina brota hoje para a tua vida, irmão. E o rio que corre depressa, ele limpa mais rápido. Vem as tempestades, e o mais límpido dos rios, lá da serra de onde ele vem, ele é sujo por folha, por barro, por pedaço de pau, por tanta tranqueira. Mas a folha para de cair, o barro para de deslizar, a sujeira para de vir na água, mas o rio não para de correr. Ele vai levando, ele sofre algum tempo, ele vai levando, e às vezes ele leva essa sujeira até o mar, depois o mar dissipa ela e joga lá para a terra de novo, cada um com a sua atribuição. Irmão, o rio da água da palavra está limpando a tua alma. Kalima Yeshua. Está limpando a tua vida. Deixa esse rio passar pelo teu coração agora, irmão. Abre a tua alma, diz: Senhor, lava-me pela tua palavra, lava-me pelo teu Espírito, Senhor, e tira de mim todo medo, tira de mim toda preocupação. Eu creio em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. Irmão, se a graça de Deus te basta, dá um glória a Deus aí, irmão. Mostra para o inferno que Jesus pulsa no teu coração. Mostra para o diabo que você está firme na presença de Deus. Mostra para o teu adversário que Cristo vive na tua alma. Receba a virtude da palavra agora, no nome de Jesus. Receba essa glória sobre a tua vida. Lá em Caraguá, irmãos, isso aconteceu uns 2 anos para os irmãos aqui. Havia a nossa irmã, a irmã Petronília, agora já saudosa já. Ela teve aquela doença que enche o coração, não sei se é chaga, não sei como chama, daquele bicho barbeiro, né? Ela ficou muito mal, e os irmãos foram orar por ela, lá num bairro chamado Morro do Algodão.
um Zezinho que é ancião mais velho lá, assim até hoje, né? Muito antigo já, foi orar por ela e ela ruim, ela era bem magrinha, a irmã Petronila era pequenininha, bem magrinha, e ela na cama, ruim, cansada, não conseguia nem se levantar, de tão doente que estava, coração inchado, diz que o peito ficava sobressaltado, de tão enferma que ela estava. E eles estão ali orando, e a irmã Luzia, esposa do irmão Zezinho, que é da Obra da Piedade, também ali em oração, ela disse que de repente teve um passamento de espírito, teve um arrebatamento, e ela se viu num rio, com água bem baixinha para cima do tornozelo, mas aquela água bem transparente, aquela areia amarelinha que tem no rio, lá no litoral tem muito isso. E ela disse que mais para frente, viu um varão vestido de branco, com os vestidos encostando naquela água, e com um coraçãozão enorme, inchado, um coração bem inchado, meio roxo, com umas veias bem feias, e ele segurava, era tão grande o coração que ele segurava no antebraço assim. E ele abaixava naquela água e lavava ele no rio, lavava, que saía aquele sangue pisado, saía aquela coisa, aquela sujeira do coração, e lavava, e a irmã Luzia disse que dizia, lava Senhor, lava Senhor, lava, e o irmão Zezinho não entendia nada, porque ela na oração de olho fechado, ele orando e ela falando alto, estava atrapalhando a oração. Lava, Senhor, lava mesmo, glória a Deus nas alturas. E o coração foi desinchando ali naquela visão, até que ficou um coração bonito, vermelhinho, pulsando, cheio de vida. Bendito seja Deus. Eles levantaram da oração, irmão. Quando eles disseram, Deus seja louvado, a primeira que ficou de pé foi a irmã Petronília. Tô bom, irmão Zezinho. Ela falou, tô bom, irmão. Estou me sentindo tão bem, vou fazer um café para os irmãos. Subiu numa cadeira, pegou a chaleira no armário, fez café para os irmãos, e está dando glória a Deus, deu muita glória a Deus, faleceu agora há pouco tempo, mas com quase 100 anos, isso passou 40 anos, irmão. Aleluia, essa palavra vai lavar alguma coisa na tua vida, irmão. Essa palavra vai lavar alguma coisa na tua alma. Lava, Senhor, a tua igreja. Receba, irmão, um rio de água viva sobre a tua vida. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o começo de todas as coisas, ele é o fim de todas as coisas. Nada se dará na tua vida sem a permissão de Deus. O Senhor está no controle de tudo na tua vida. Glória a Deus, deixa a palavra te tocar, irmão, saia daqui sorrindo na presença de Deus, o que te falta Cristo suprirá, irmão. Bendito seja o nome do Senhor, o que te falta Cristo suprirá. Ele é a ressurreição e a vida, aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Tu estás com fome? Coma da palavra de Deus. Está com sede, irmão? Beba dessa água viva. Bebe, irmão, dessa água que eu estou te dando, diz o Senhor. Bebe, minha serva. Mata a tua sede. Senhor, mas não consigo nem baixar para beber a água. Não tem problema. Eu ponho ela na tua boca agora por essa palavra. Bendito seja Deus. Estou enfraquecido, Senhor. Estou sem força nenhuma, irmão. Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde, servo de Deus. Irmã, Jesus Cristo te dá saúde na carne e na alma. As promessas de Deus se cumprirão na tua vida. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não secará. Eu sou teu pastor e nada te vai faltar. Bendito seja Deus, glória ao nome do Senhor. Ainda que o irmão N não esteja, um dos diáconos não esteja, a palavra de Deus é um espírito vivo. Veja, irmão, a igreja se fechou, mas a palavra não deixou de chegar no teu coração. A igreja, irmão, é falível, o governo é falível, o homem é fraco, mas o teu Deus dura de eternidade em eternidade, Ele é para sempre. E esse teu Deus te visita essa manhã e te diz, fica-te em paz. Tudo que você precisa, eu vou trazer na tua mão. Creia, irmão. Creia, serva de Deus. Creia, irmão. Se um de nós dois amanhecer com dor de cabeça, pronto.
já não dá conta de fazer o culto, já tem algum empecilho, mas o Senhor não, irmão. Ida e a mulher, Kalima, Salamaia. Eu sou a tua, olha aqui que o Senhor, olha o amor de Deus. Eu sou a tua sombra à tua direita. Eu sou tua sombra à tua direita. Vê? Nós deveríamos andar atrás de Deus, mas Ele que é a nossa sombra de tanto amor, Ele vem até nós, Ele vai até onde você está, irmandade. Em nome de Jesus Cristo, creia, o Senhor está aí do teu lado nesse banco agora. O Espírito de Deus está aí onde você está assistindo essa live agora. Essa virtude que você está recebendo não é da igreja, não é do pregador, é do Espírito de Deus que está sendo despertado dentro da tua alma, que estava adormecido, e hoje eu desperto o meu espírito em você. Abre a tua boca, dá glória a Deus, irmã. Abre a tua boca, irmão, dá glória a Deus de toda a tua alma. Eu estou despertando você que estava no sono da prova, você que estava no sono da morte. Desperta, tu que dormes, pois eu tenho coisa nova na tua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus, irmãos. Coisas novas, eis que Deus faz novas todas as coisas na tua vida. Tudo novo. Hoje o Senhor renova tudo na tua vida. Hoje o Senhor renova a tua esperança. Hoje o Senhor te dá aquela alegria de novo de dar glória a Deus. Hoje o Senhor te dá de novo aquela alegria de tocar teu instrumento, de atender a obra, de fazer aquilo que Deus te dá de fazer. Hoje Deus te renova o teu espírito. Meu Deus, como eu estou me sentindo bem. Está se sentindo bem, irmã? Dá glória a Deus. É bondade de Deus pela tua alma. Irmãos, estou sentindo uma alegria tão maravilhosa, irmão. Uma alegria tão santa, uma alegria de ver a igreja de Deus sadia, cheia de paz. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu morava em Monte Verde, um grande amigo, o irmão Jeremias, a gente chamava ele de Nego. Pensa num homem provado, irmão, que vendia o almoço para comer a janta. Pelo amor de Deus, uma luta atrás da outra, mas um santo de Deus, sempre amou o pobre, tudo que tinha não era seu. Eu vi uns par de vezes ele ir embora do culto sem paletó, sem sapato, tudo que ele tinha ele dava, compartilhava. E um dia eu estou na porta da congregação, isso em Monte Verde, esperando começar o culto, a Dani estava fazendo meia hora, eu vi chegar um carro diferente, a igreja ela é linda, é maior que essa um pouco, vi chegar um carro diferente, sem placa, um carro bem novo, bonitinho, e ele desceu do carro numa alegria, e veio me abraçar e falou: olha, Rodrigo, que Deus preparou para quando aquele Gol Special, tinha um retrovisor só o carro, né? E ele naquela alegria falou: olha o que Deus preparou para mim, o carro novinho. Irmão, eu caí num pranto de choro de ver a alegria dele, de ver a realização dele, a satisfação dele por aquela conquista. Ele falou: isso aqui é Deus na minha vida, Deus me ama, como Deus é bom, eu estou tão feliz, irmão, tão feliz. E essa mesma alegria que eu estou sentindo aqui, de ver esse brilho nos olhos da nossa querida irmandade, que estamos todos sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus. Eu fui teu pastor ontem, sou teu pastor hoje, serei amanhã e eternamente. Dá para você ficar crente mais uns dias? Dá glória a Deus, irmão. Tudo que vocês têm, oferece para o céu agora. Levanta um grande clamor, enaltecendo a grandeza do nosso Deus, dizendo: Senhor, eu estou vivo na tua presença. O adversário tentou me matar de todas as formas, mas a tua palavra, que é escudo e broquel, me protegeu. Os dados inflamados caiu tudo no chão. Pode olhar, irmão, você vai ver um monte de seta apagada em volta da tua vida. É o Espírito de Deus desviando, é a espada da palavra te protegendo. Enquanto você dorme, o anjo batalha no telhado da tua casa. A proteção de Deus está sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre a igreja de Deus, irmão. Então crê nessa palavra. Eis aqui a Santa Ceia. Faz a tua parte. O Senhor já fez a parte dele. Não haverá cadeado que não se abrirá, e não haverá porta fechada que Deus não arrebentará. Se a porta não abrir, Deus arranca a parede, mas você vai entrar onde você tem que entrar. Você vai receber o que você tem que receber. O adversário brinca demais com você, só que ele esqueceu que Deus te deu resistência espiritual. Ô massa de pão,
Quanto mais se apanha, maior você fica. E o adversário bate e se aumenta de tamanho. Ele bate e se aumenta de tamanho. Ele não está entendendo nada. Mas em você tem um segredo, é a palavra de Deus. Bateu, se aumenta. O couro engrossa. A próxima chicotada vai doer menos. Ele vai parar de bater. Mas você não vai parar de marchar, irmão. Em nome de Jesus, recebamos essa boa palavra como vinda de Deus, irmão. Deus seja louvado. É agora que hora, né, Enem? 6 horas, Rafa? Você tem um Enem? Tem que pôr o microfone com ele, não? Glória a Jesus. Não sei se a Irmandade percebeu, qualquer culto, não tem um culto. Mas tem dia que você está desapercebido e a palavra vem e pega a gente para o pé, vocês já perceberam? Ela vem e pega você de supetão, você leva aquele susto. É a glória de Deus, irmão. Pode dar glória a Deus. Senhor quis Deus hoje te fazer uma surpresa e mostrar o quanto você é especial para o céu. Nosso querido irmão N vai orar pelo pão. Nosso irmão Rafinha vai orar pelo cálice. Vocês podem estampar já, irmãos, por favor. E os servos e as servas de Deus servirão. Você na sua casa vai deixando tudo preparadinho também para poder participar daqui a pouquinho. Ajoelhados, oremos a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, estamos mais uma vez aos teus pés, Senhor, pedindo para que Tu esteja conosco mais uma vez nessa oração, para que Tu esteja conosco, que a presença do Teu Santo Espírito possa passear no meio de nós, que nesse momento que a Sua igreja está reunida, Senhor, a qual apresentamos esse santo serviço de Santa Ceia que será celebrado, e Te apresentamos nesse momento, Senhor, o pão, que a partir de agora simboliza o corpo do Teu Filho Jesus Cristo. Graças Te damos por tudo, Senhor, que em nós está renovada as esperanças de um dia morarmos juntos no trono da Tua glória. Graças Te damos em tudo, não que haja em nós merecimento, mas por Jesus, o nosso Senhor, que vive eternamente. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai Celeste, que habita nos céus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em continuidade a oração que deste ao Teu servo, nós continuamos de joelhos prostrados diante da Tua presença, Deus. Deus vivente e justo, a mesa está posta, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, aleluia, tal qual deste na boca do Teu servo. Aquele que vencer herdará, Senhor. Aquele que vencer as lutas, aquele que vencer as provações, aqueles que vencer o mundo, Senhor. Mas Deus vivente e justo, Tu conhece a dificuldade do Teu povo que teve até chegar aqui. Tu conhece cada prova, Tu conhece cada luta. Tu sabes, Senhor, quantos daqueles, Senhor, aleluia, quase não tiveram condições de se prostrar diante da Tua mesa. Mas hoje nós cremos pela Tua palavra, Senhor. Como Tu diz, Senhor, Tu seria o nosso Senhor, Tu seria o nosso Salvador. Pai, estamos diante de Ti. Senta na mesa agora ao nosso lado, Senhor. Aleluia. Pai Celeste e Santo, eis aí o pão representando o Teu corpo. Permita, Senhor, que ao tomarmos da cálice, ao tomarmos do pão, sejamos renovados na Tua presença. Recebamos o Teu Espírito Santo, recebamos coragem, recebamos, Senhor, aquilo que nos falta. Precisamos ser renovados, precisamos, Senhor, que Tu nos revista das armaduras celestiais, que ao sairmos daqui, saiamos renovados diante de Ti, fortalecidos. A prova não nos derrubará, a luta não nos desanimará, mas caminharemos ao Teu lado, seremos vencedores. O adversário terá que baixar a cabeça, porque hoje o Senhor mais uma vez levanta a nossa, Pai. Senhor, Te pedimos isso, Senhor. Fica conosco, nos visita, Pai. Precisamos sentir a Tua presença, mas não em nosso nome. Te pedimos em nome e honra de Teu Filho amado Jesus Cristo, que é bendito e eterno. Amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Deixa, irmão. Deixa esse rio passar pelo teu coração. Fala, lava, Senhor.
Lava, Senhor, lava minha alma. Lava, Senhor, lava os meus pensamentos agora. Deixa Deus te libertar, irmão. Dá glória a Deus. Deixa Deus te libertar dessa prisão que te aprisiona há tanto tempo. Desse sentimento ruim que te aprisiona há tanto tempo. Desse medo, desse nó na sua garganta. Senhor quer te limpar por esta palavra que mandou. Glória. Glórias a Deus nas alturas. Deus seja louvado. Pode sentar-se, irmãos. Pode sentar-se todos. Iremos nos sentar. Os irmãos vão passar servindo o pão e o cálice. Vocês tomem, segurem, mas ninguém participa ainda, que nós vamos participar todos juntos, tá bom? Queria pedir aos irmãos para servir os músicos por último. Enquanto isso, vamos cantando 433, juntos com a tia Diná e com os músicos. 433. Pega o pãozinho, pega o cálice e segura aí um pouquinho, tá bom? Sem pressa. Esse pedacinho do culto agora é rapidinho, acaba logo. Glórias a Deus. Sei que vocês vão estar com as mãos ocupadas, aí não precisa se preocupar com o inário, fica ouvindo os músicos tocar, cantar, tá bom? Vamos junto, tia? Todos juntos. Vamos lá. Oh, Deus bendito, sou pequenino, mas confio. Ficou alguém mais para ser servido? As irmãs, os irmãos, eles vão terminar de servir vocês aí. Louvado seja Deus. Tudo certo, Rafa?
Todos servidos? Glória a Deus. O apóstolo São Paulo, irmãos, escreveu ao povo de Corinto, instruindo sobre a Santa Ceia. Ele dizia a eles que tinha recebido uma instrução de Deus, que eu recebi do Senhor, ele disse que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomando o pão, partiu e, tendo dado graças, disse: tomai, comei dele todos, este é meu corpo que é dado por vós. Então, vamos comer todos o pão em nome do Senhor Jesus. Amém. Semelhantemente, tomou o cálice, serviu e disse: tomai dele todos, esse é meu sangue que é derramado por vós no Novo Testamento. Tomai dele todos, em nome de Jesus. Amém. Não foi dessa vez que o adversário te venceu, e não vai ser de vez nenhuma, em nome de Jesus. A vida de Deus está na tua vida e você é mais do que vencedor pelo Senhor. Glória a Deus. Os irmãos receberam um guardanapinho, você amassa ele um pouquinho assim, ó, põe assim, ó, dentro do copinho, que ele suga esse restinho de suco, e pode pôr no porta-bíblia aí de frente ao seu banco, que depois os irmãos vão retirar. Graças a Deus, irmãos, vencemos mais um mês, em nome de Jesus. Ele já orou. Vamos agradecer? Vencemos, né? Todo mundo em paz. Eu sei que tem cheirinho de comida de mãe aí, todo mundo querendo almoçar, que bom. Mas o importante é que você sai daqui vacinado essa manhã. Vacinado por Cristo. A tua alma está imune. O pecado não te matará. Glória a Deus. Nosso querido irmão Wayne vai agradecer por nós. Oremos em agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória, glória ao Criador. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, te somos gratos, Senhor eterno. Agora, em ato de agradecimento, estamos por mais esse culto que tu tens nos preparado e que foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo. Te somos gratos, Senhor, pelos cânticos cantados, tocados. Graças te damos pela oração que tu deste à igreja, a qual chegou ao trono da tua glória, pelos conselhos. Maiormente te somos gratos pela tua santa e bendita palavra. Te somos, Senhor eterno, não temos como te agradecer, porque tu és o Deus que sonda os corações, Senhor eterno, e que olha a necessidade do teu povo, do teu filho, da tua filha. E mais uma vez, Senhor, que a tua palavra vem falando com as nossas necessidades. Te somos gratos ainda, Senhor, porque tu tens nos dado condição de mais uma vez participar da mesa do Senhor. Te somos gratos, Senhor. Nosso coração está jubiloso de alegria, porque renova em nós, Senhor. Temos cumprido com o que tu tens determinado para nós e renova em nós, Senhor, a esperança de que um dia herdaremos contigo o trono da misericórdia também. Ó Pai de misericórdia santo, apresentamos, Senhor, a oração de agradecimento, mas quanto choro, quanto lamento do teu povo, seja aqueles que estão presentes na igreja, aqueles que estão, Senhor, nos acompanhando, nós te pedimos, Senhor, cumpra a tua palavra na vida de cada um, pelo amor do teu nome. Faz novas todas as coisas, pelo amor do teu santo nome, Senhor. Passa de nós os cálices amargos que o teu povo tem enfrentado, os dias difíceis, Senhor, de tribulação, de desencontro, de contenda, e coloca uma bandeira de vitória na nossa vida, pelo amor do teu nome. Tudo isso pedimos, rendemos-lhe graças. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Grande e poderoso El Shaddai. Glória a Deus.
Deus seja louvado. Vamos nos pôr todos em pé, irmãos. Os irmãos vejam como são as coisas. Ao longo dos anos, às vezes é uma coisa simples, porque teríamos condição de resolver isso de um dia para outro. Aí os meninos, os obreiros, sobem lá no escritório, pegam a mesa de escritório, uma mesa mesmo, uma escrivaninha, põe aqui embaixo, cobre com a Santa Mesa, com a toalhinha, faz a Santa Ceia bonitinha, depois pega a mesa, põe lá em cima de novo, ou pegava uma mesa de plástico. E vai passando, porque, meu Deus, olha quanto nós gastamos de reforma aqui, estamos gastando lá no bairro do Limão, nas construções. Quanto é uma mesa? Não sei, é barato. Mas vai passando, é tanta coisa, vai passando. Aí vem os nossos irmãos congregar conosco. A irmã Chile, como é o nome do esposo, irmã? Irmão Sérgio, cadê o irmão Sérgio? Irmão Sérgio, está aí na frente do Digão. Olha, parece pouco, mas quando você põe Deus no negócio, você vê que não tem coincidência. Tem Cristo-incidência na nossa vida. Aí o irmão com a mesa de Santa Ceia em casa, prontinha, desmontada, talvez alguém não deu muito valor, desdenhou um pouquinho e ficou lá, guardadinha. A irmã veio congregar e falou, irmão, tem uma mesa de Santa Ceia lá prontinha, é só montar, os irmãos acabaram de ficar carregando esse negócio para cima e para baixo, e hoje nós já tomamos Santa Ceia de mesa nova, olha que benção. Você entende? Não é o valor agregado, quanto vale a mesa, não só isso, evidentemente, mas é a preparação, né, Rafa? Não é, Wayne? Deus vai fazendo as coisas encaixar, para que todo mundo fale, Senhor, tem uma impressão digital minha ali agora, eu já fiz alguma coisa. Não é bom? Você se sentiu útil? Deus que abençoe, irmão. Deus que abençoe, irmã. Essa toalha que vocês estão vendo aqui foi uma nossa irmã do interior, bem idosinha, que mandou. Aí no dia que ela chegou aqui pelo correio, nós abrimos ela aqui, mostramos no culto, ela ficou numa alegria, tanto que a nossa toalhinha de mesa é aquela, que vem escrita em nome do Senhor Jesus. Mas como é que nós não vamos usar a toalhinha dela, que ela pintou a mão com tanto carinho? Vai ficar aqui até de manchar no nome de Jesus. E nós vamos dar muita glória a Deus. O povo de Deus é uma bênção, irmão. Rafa, põe a caixinha aqui para mim. Caixinha de coleta. Irmãos, no banco à sua frente estão os envelopes das ofertas, das coletas da obra de Deus. E hoje é dia dos propósitos, onde grande parte da Irmandade cumpre os seus dízimos, os seus propósitos, como já disse que fez, que a gente sempre faz na Santa Ceia o culto das primícias, o que não é uma obrigação, é o que está no coração de cada um. Então apanhe um envelopinho, o que Deus se preparar no coração de contribuir, faça com amor, lá com os irmãos na portaria, com a irmã Ju, com o irmão Marquinho, com a irmã Kátia, todos os irmãos, estão as máquinas de cartão. Se precisar passar cartão, dirija-se até lá agora, que nós vamos orar para agradecer as ofertas, para a gente cantar um hino e encerrar o santo culto, que eu sei que vocês estão com fome já, querendo almoçar. Se alguém for precisar passar cartão, só ir até o fundo lá e dirigir-se até os irmãos, que eles vão providenciar para vocês. Lembrando que, na saída, as irmãs do grupo das mulheres prepararam uma lembrancinha para todas as irmãs. Cara, eu precisava de uma aqui para mostrar para a turma da live, para eles ficarem com vontade. Elas, como sempre fazem, todos os anos, elas prepararam com o maior carinho para vocês. Espero que as irmãs gostem. É uma bênção. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos deixando no jeito aí o hino 4. Quase vocês não gostam dele, né? A gente quase não canta ele, né? Chama a Kátia a trazer lá. Tem gente passando o cartão lá. Vamos aguardar? A gente orar tudo junto. Tem algumas irmãs, alguns irmãos que pediram para testemunhar que tem obras alcançadas. Como de manhã ficou mais apertadinho o culto, eu vou combinar com vocês de tarde, no culto da tarde. Aí vocês testemunham. Deixa para namorar depois, ali. Namora na segunda. Eu ia falar que era leguminosa, mas a Kátia falou que é suculenta. Esse aqui, Bruno? Põe nesse aqui, ó. Não vou pôr propaganda da loja de flor, né, Kátia? E ela já vendendo o peixe dela, ó, culto das mulheres, ó. Pensa que elas são bobas? Tem uma lembrancinha para as irmãs. Que as irmãs recebam todo o carinho, em nossa homenagem para vocês, Dia das Mães. A mulherada é o que abrilhanta a obra de Deus. Vocês carregam a CCA nas costas, isso a gente já sabe de cor. Então, que uma grande bênção esteja sobre a vossa vida, no nome do Senhor Jesus. Já podemos agradecer as ofertas? Podemos? Não, está passando, desculpe. Tá bom. Não, a gente aguarda. Sem crise. Glória a Deus. Foi? Bondoso Deus, entregamos nas Tuas mãos as ofertas do Teu povo, que com amor tem contribuído para a Tua obra, que tem feito possível, Senhor, esse sonho de evangelizar, de levar a Tua palavra.
Senhor, retribui desde o céu com muitas bênçãos na vida da tua igreja. Abre as portas que estão fechadas. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas dificuldades. Aproveitamos também esse momento para apresentar todas as mamães na tua mão. Bendito seja Deus, e tem muito pai que é pai e mãe também. Em nome de Jesus, haja uma bênção na vida da tua igreja. Como a palavra que tu enviastes, eis que Deus faz novas todas as coisas. Renova a nossa fé, renova a nossa força, e que o teu povo sempre tenha essa alegria de estar diante da tua presença. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, bendito para sempre. Amém. Hino 4. Os irmãos vão passar recolhendo, tá bom? Os envelopes de vocês. Deus que abençoe muito. Vocês nem conhecem esse hino, né? Quero só ver, hein? Coragem, que nem tivesse acordado, vai. Grandioso és tu, Jesus melhorar, hein? Bora! Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso
como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém, Senhor Jesus. Glória, glória a Jesus. A paz da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e a boa palavra estejam dentro dos nossos corações. Amém, Jesus.